Boa noite, Felipe Radsetti. Boa noite a todos vocês que estão aqui mais uma vez para mais um programa Música é Direito. Boa noite a todos, boa noite, Mariana. Vamos lá. Doutora E já Vanisa. chegando a doutora Vanisa Santiago, formando, né? Formando o caju, quer dizer, formando o trio para a gente começar. Seja bem-vinda, bem-vindos todos vocês que estão aqui nos assistindo. Todos os amigos presentes, agradecemos já todo mundo que vai chegando junto do nosso programa. Pedimos que vocês comentem no nosso chat, que vocês tragam suas dúvidas, suas perguntas, que vocês façam todas as perguntas que precisam. Hoje nós temos uma noite especial, mais uma, dando sequência, né, ao nosso projeto de conversar com todos os participantes dessa produção, dessa cadeia produtiva da música. Boa noite, Guilherme. Seja bem-vindo, Guilherme Sampaio. E é isso. O programa Música é Direito tem por objetivo mostrar para todos nós, não só para vocês, para a gente também. Nós montamos esse programa porque a gente precisava entender também como funciona a música, quais são os caminhos da música, da produção musical, do dinheiro que a música levanta, de como que a gente deve ser remunerado, quais são os órgãos que trabalham para esse fim, o que cada um faz, o que cada um representa, o que cada um tem a nos dizer. É muito importante a gente estabelecer esse canal de comunicação. Nosso maior desejo aqui é estabelecer um canal de comunicação, desmistificar, fazer com que os caminhos se encurtem, que as pessoas dialoguem, que as pessoas tenham mais intimidade com as questões que envolvem os seus direitos. Essa é a nossa ideia. E esse programa está dentro do canal Música de Propósito, que é um projeto meu e do Felipe, para várias ações culturais que a gente vem desenvolvendo. Então, sejam todos muito bem-vindos. Passo a palavra para o Felipe. Aliás, minto, passo a palavra para a doutora Vanisa e nós vamos falar um pouco sobre as sociedades arrecadadoras, doutora. De onde elas vêm, como elas surgem no cenário, historicamente. Vamos dar um panorama histórico, que a senhora é mestra nessa história. Bem, boa noite a todos, boa noite, Felipe, Mariana. Prazer estar aqui com vocês de novo, e lembrando que, na verdade, o que eu sou é uma testemunha ocular da história, né? Porque em matéria de sociedade de gestão no Brasil, eu acompanhei todas as fases, né? As diferentes fases pelas quais elas passaram. Eu prefiro agregar em frases, juntar assim em fases, porque fica mais claro de entender. A gestão coletiva no Brasil começa a partir da promulgação do Código Civil. Havia movimentos antes, mas não havia nenhuma associação. Até que, em 1917, surge a SBAT, Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, que existe até hoje, que foi a grande pioneira e a sociedade que reunia autores de teatro, autores de obras de teatro e autores de música, sempre lembrando que a música era executada em teatro. Então, teatro queria dizer peças de teatro e música, e principalmente foi um grande boom, alguns anos depois, das revistas musicais, né? Com músicas feitas especialmente para as revistas, tempos de grande festa para a música brasileira, porque todos os que participam dessa cadeia criativa estavam presentes, né? Os autores faziam as músicas, os intérpretes que cantavam, os músicos que tocavam, as bailarinas, enfim, era realmente o teatro musical da saudade. Né? Depois nós tivemos os musicais de Hollywood, de filme, mas as peças de teatro musicais eram fantásticas, foi uma época de ouro. Muito bem, nessa época, então, nessa primeira fase, surge a SBAT, somente a SBAT. Alguns anos depois, isso em 1917. Em 1932, 32. Eu já me confundo nas décadas porque eu sou da década de 30, né? Eu nasci em 36.
Então, quando a primeira sociedade brasileira foi fundada, em 1930, eu tinha 2 anos de idade. Eu tinha 2 aninhos quando nasceu a ABCA, em 1934, Associação Brasileira de Compositores e Autores, que foi fundada por Oswaldo Santiago, que por acaso era o meu pai, o Braguinha, Carlos Braga, Carlos Alberto Ferreira Braga, e o Alberto Ribeiro, que era um médico homeopata, parceiro do Braguinha, parceiro em Chiquita Bacana, em Toradas em Madrid, em grandes sucessos da dupla, João de Barro, que era o pseudônimo do Braguinha, e Alberto Ribeiro eram autores de um repertório fantástico. Alberto Ribeiro era um excelente médico homeopata, era meu médico quando eu era pequena. Então, veja que eu vim na Arca de Noé, como eu já disse antes, e ainda estou por aqui. Eu fui acompanhando a formação dessas sociedades. Passado alguns anos, depois da criação da ABCA, começam problemas de disputa entre as sociedades. A ABCA cobrando do jeito dos autores musicais que tinham ido com a ABCA e outros que não tinham ido com a ABCA, tinham preferido ficar na UBC, nas BAT. E aí vem o tempo, vai passando, a censura começa a se meter, começa a dizer não pode ter 2 sociedades no mesmo terreno. Eu vou até corrigir os anos, era 42 e 46 depois. 42 surgiu o UBC. Em 42, então, o núcleo da ABCA se transforma em UBC, tentando captar os autores de música que estavam nas BAT, que as duas continuaram naquela disputa de mercado, e houve, então, determinação da censura que isso tinha que se dar um jeito nisso. Então, o jeito foi, acabou a BCA, criou o BC, para que os sócios das BAT viessem sem problema de que uma ganhou da outra. Criaram uma terceira. E aí, de 42 a 46, eram, portanto, 2 sociedades, uma de teatro e uma de autores musicais. Chegaram a fazer acordos, a UBC cobrava música em teatro, para as BAT, então, enfim, se entenderam. Em 46, houve uma cisão dentro da UBC, promovida pelos dois grandes editores da época, que eram as editoras Mangione e Vitale, que já tinham um repertório grande, formado, com todos esses autores, e que receberam propostas tentadoras de parte da sociedade americana BMI. A BMI, em disputa com a ASCAP nos Estados Unidos, vem atrair editores para formarem uma outra sociedade no Brasil para representá-los, porque havia uma regra da CISAC, a famosa confederação a qual a UBC já pertencia, dizendo que uma sociedade só podia representar uma sociedade por país. A UBC representava a ASCAP, não podia representar a BMI. Em busca dessa representação no Brasil, a BMI faz uma oferta tentadora para essas 2 grandes editoras. Então, saem da UBC e, junto com alguns autores, fundam a SBACEN, que foi, na área musical, a terceira sociedade criada no Brasil. A paz entre os editores das SBACEN e os autores das SBACEN, na época, durou um tempo, mas não durou para sempre. Tanto que, em 1952, passados 6 anos, houve uma ruptura entre os editores e os autores, e esses mesmos editores saíram da SBACEN e criaram a SADEMBRA. A SBACEN existe até hoje, claro, a SADEMBRA não mais, a SADEMBRA desapareceu. E as sociedades todas localizadas no Rio de Janeiro, em uma certa disputa, embora a SBAT tenha servido de guarda-chuva nos primeiros anos, tanto para a SBACEN quanto para a SADEMBRA, porque elas não dispunham de máquina administrativa, criou-se, então, um organismo chamado coligação SBACEN-SADEMBRA, que funcionou durante bastante tempo. Até que, em 1960, surge em São Paulo a primeira sociedade de autores musicais paulista. Nós vamos recebê-la aqui hoje, que foi a SICAM. A SICAM, são coisas curiosas, a SICAM foi criada e presidida durante muitos anos pelo Adilson Godoy.
pianista, excelente pianista, músico excelente, excelente compositor, que não, por acaso, é o pai de Marcela Godoy, que nós vamos receber aqui hoje. Assim já nasce... Bom, a partir daí, várias outras sociedades foram criadas. A partir de 78, houve uma espécie de boom de criação de sociedades no Brasil, e foi quando surgiram, então, assim, Abramos um pouquinho depois, enfim, e outras sociedades, algumas já desapareceram, como a Nassim, sabe? Algumas já se perderam no espaço. E assim nasce, criada pela Elis Regina e por um outro excelente músico paulista, também pianista, chamado Hamilton Godoy, irmão de Adilson. E isso é muito fácil de explicar na época, porque uma sociedade de autores não era, ao mesmo tempo, uma sociedade de conexos. A Socimpro, eu esqueci de citar a Socimpro, porque eu estava falando na ordem das sociedades de autores, e a Socimpro não nasceu como uma sociedade de autores, nasceu como uma sociedade de direitos conexos, produtores de fonograma e intérpretes. Essa foi a origem da Socimpro. As sociedades só vieram a ser mistas muitos anos depois, já nos anos 90, que é a sociedade 80, 90, Uau. É que as sociedades começaram a misturar dentro do seu seio autores, intérpretes, músicos, editores, produtores de fonograma, foi quando elas começaram a botar todo mundo no balaio. A primeira sociedade que fez isso, não existe mais, chamava-se Anassim, e era uma sociedade criada em Brasília, a primeira sociedade criada em Brasília, Anassim. E depois as outras começaram, aos poucos, a incorporar músicos, intérpretes, mas isso durante muito tempo, anos e anos, não foi assim. Assim, por acaso, ela nasce como uma sociedade de músicos criada por Elis Regina, junto com o seu grande pianista, Hamilton Godoy. Então, nós vemos como é que a coisa foi se formando, até que em 73, como nós já falamos no programa passado, cria-se o ECAD para exatamente reunir todas debaixo do mesmo guarda-chuva, dentro de um organismo só, que pudesse fazer a arrecadação e a distribuição de forma indistinta para todas as sociedades que dele participassem. Porque havia problema, um autor não podia fazer música com um parceiro de uma outra sociedade, porque qual era a sociedade que ia cobrar. Houve uma tentativa de cobrança conjunta, que até chegou a funcionar bem, que foi o SDDA. Todas as sociedades cariocas se reuniram dentro do SDDA, que era o Serviço de Defesa do Direito Autoral, que reuniu a UBC, a SBACEN, a SADEMBRA, a Socimpro entrou depois, e a própria SBAT. Ainda tinha uma parte musical mais fora do Brasil do que aqui. Mas a SICAM ficou fora desse guarda-chuva, não quis entrar. E aí veio o governo militar, golpe militar, ditadura e tal, e os autores mais novos não tinham nada a ver com essas brigas antigas, brigas herdadas de autores antigos, que se enfrentavam, embora eles fossem bastante éticos, entendeu? Até. Eu acho que havia uma ética muito mais firme, muito mais honesta, talvez, do que o que a gente vê hoje, uma disputa de sócios, enfim. E isso veio muito com a mentalidade das médias. Na medida que as médias entraram na sociedade, começou essa cultura que eles trazem, né? Em que uma gravadora tira um grande intérprete da outra, paga um adiantamento, enfim. Essa cultura não existia, as sociedades se respeitavam bastante nos seus territórios. Um sócio da SADEMBRA era sócio da SADEMBRA, um sócio da UBC era sócio da UBC, não ficava uma sociedade tentando buscar sócios nas outras. Isso realmente essa parte funcionava de forma bastante razoável. Só que havia problema de um parceiro com outro parceiro não fazerem música na mesma sociedade, juntos, porque não estavam na mesma sociedade. Era só um passar para a sociedade do outro. Mas era muito difícil isso acontecer, não era comum. E assim fomos. Então, em 73, com a Lei 5988, cria-se o ECAD, a pedido dos próprios autores, né, que queriam um ambiente menos conflituado, e nasce o ECAD nasce subordinado a
órgão do governo, o CNDA, e tinha a tarefa de fiscalizar e de regulamentar, enfim, tinha várias outras tarefas, de acompanhar modernização de legislação, fazer publicações de livros, fazer concursos literários, enfim, o CNDA tinha uma atividade bastante diversificada. E como o ECAD foi criado como um monopólio, se entende perfeitamente que esse monopólio tivesse um controle, como todo monopólio deve ter. E já também falamos sobre isso, que com a evolução veio o Collor, acabou com o Ministério da Cultura, acabou com todos os conselhos, o CNDA desapareceu e o ECAD continuou sendo um monopólio sem qualquer tipo de controle. E acho que também já comentei que nessa fase em que o ECAD não tinha nenhum órgão fiscalizador, surgiram várias CPIs, porque quem não tinha a quem recorrer, o CNDA tinha uma função de resolver problemas administrativamente também, fazia processos, chamava as partes, enfim, buscava o entendimento. Todas as queixas foram parar no Legislativo. E deputados amigos de comerciantes e de áreas, não só comerciantes, áreas e usuários que não querem pagar ao ECAD sempre descobriam uma razão para abrir uma CPI e criar uma grande confusão para não pagar. Quase sempre foi isso. Algumas mais justificadas que outras. No caso da última CPI, já vou terminar com esse histórico, só para terminar dizendo que, no caso da última CPI, o que mais motivou foram alguns acidentes de percurso pelos quais o ECAD passou, que levantaram muitas desconfianças de como o sistema estava funcionando. Um desses casos, que foi parar na primeira página do segundo caderno do Globo, foi o caso Milton Coitinho, em que uma pessoa se apropriou de um documento roubado ou fraudado, uma terceira pessoa que não tinha nada a ver com isso, e se fez passar por autor, se associou a uma sociedade, e uma vez tendo feito isso, se apropriou de várias músicas de audiovisual que estavam nos cadastros sem a titularidade correta, elas estavam assim soltas, voando dentro de um quiosite, e virou parceiro de Glauber Rocha, parceiro de Sérgio Ricardo, parceiro do André Moraes. E isso tudo foi um escândalo, foi o que levantou assim a celeuma. Foi toda essa, começou por aí, outros assuntos que tiveram também discussão, uma família que só fazia música com títulos semelhantes e iguais aos grandes sucessos, e, enfim, algumas coisas que ficaram, assim, geraram muita desconfiança. E, ao mesmo tempo, o GAP já vinha estudando, desde os grupos setoriais da música, né, criado já no tempo do que o Gil foi ministro, o GAP já vinha estudando uma série de assuntos. Então, foram se juntando grupos diferentes, foram se aglomerando, o GAP com o pessoal do Procure Saber, começaram a discutir esses assuntos, e nisso surge aquela CPI presidida pelo senador Randolfo Rodrigues, que no final apresentou um projeto de lei de mudança. Nós, que estávamos no grupo do GAP, da Procure Saber, lemos o projeto e achamos que o projeto tinha muitas falhas. E convidamos o senador e nos oferecemos para ajudar a dar uma arrumada. Enquanto isso, o ECAD e a sociedade repudiaram o projeto do senador Randolfo Rodrigues. Realmente não era um projeto tinha muitas convicções erradas postas no papel. E uma das metas que nós tínhamos, depois de ler muitas atas do ECAD e entender como funcionavam as assembleias e as votações, nós entendemos que uma das coisas importantes que se deveria fazer era mudar o sistema de votação, porque até então as sociedades tinham um número de votos proporcional às suas arrecadações. Então, as sociedades ditas menores, que tinham menor arrecadação, elas não tinham voz nenhuma. O que elas dissessem, elas podiam dizer não, porque não tinha o menor significado. Chegou a um momento em que uma determinada sociedade tinha mais de 50% dos votos.
Ou seja, não era um sistema democrático. E isso foi uma das alavancas, não foi, Felipe? Você que participou ativamente dessa luta, que levou os autores a dizer, mas como? Eles estão votando contra mim usando a minha arrecadação, eu não gosto disso. E a minha arrecadação está servindo para dar voto a quem votou uma coisa que eu não gostei. Isso aconteceu, foram fatos. Claro, houve outras coisas também, entre elas o que nós achamos que seria bom ter novamente um órgão de controle para que o ECAD continuasse a ser um monopólio sem que alguém questionasse a questão do monopólio. Essa questão do monopólio foi várias vezes questionada. O ECAD sempre saiu bem na defesa do seu monopólio. Então, é mais ou menos essa história. Depois da criação do ECAD, muita gente ficou sem entender qual seria a função das sociedades. Eu posso garantir a todos que são muitas, e são importantes, exigem responsabilidade e conhecimento, atenção, né? E é por isso que o grupo aqui resolveu que deveria ouvir duas sociedades e para isso, dar voz a duas sociedades e montar um painel paulista e feminista. Não é isso? Nós três somos cariocas e achamos que estava na hora duas sociedades tradicionais, sociedades que nasceram em bom berço, serem ouvidas antes de qualquer coisa. Acho que é isso, não é? Perfeito. Minha alma paulista, eu sou paulista de pai e mãe, né? Eu nasci no Rio, mas a minha família é paulista, eu agradeço também por conta. Felipe, faça as honras, muito por favor. importante essa preleção da doutora Vanisa, primeiro para contextualizar a história, contextualizar o que nós vamos discutir hoje dentro de um contexto histórico, dentro de uma precipitação de fatos através das décadas, que apontou uma série de aperfeiçoamentos na gestão pública de direitos. E é muito importante nós ouvirmos agora as nossas duas convidadas, principalmente pelo objetivo, pela temática central do programa de hoje. O tema e a questão que se coloca é como é que funcionam hoje as sociedades de arrecadação e distribuição. Então, está na hora de nós colocarmos na sala nossas convidadas. Sejam super bem-vindas, Célia. Obrigada. E Marcela. Bem-vinda. Obrigada a vocês. Obrigada. Muito obrigada por aceitarem esse convite, por estarem aqui com a gente essa noite, para falar para nós, para começar para a gente. Sim. E para todo mundo que tem acompanhado os nossos programas. Tem sido tão prazeroso, né, fazer esse programa. Nós três estamos contentes com os resultados e com os encontros que a gente vem fazendo aqui para falar disso, né, para falar sobre a música e seus caminhos. Então, muito obrigada a vocês duas por estarem aqui com a gente essa noite. Eu agradeço o convite, estou muito feliz de participar desse grupo, principalmente com a doutora Vanisa, que muito me ensinou. Muito obrigada. Muito bem. E aí, Marcela? Eu também, né? Quero agradecer a gentileza desse convite maravilhoso e, assim como a Célia, não dá para não citar a Vanisa. Eu acho que a Vanisa colocou todo mundo que está na gestão coletiva no caminho da gestão coletiva, formou muita gente que está aí, que não está mais, enfim. A Vanisa dispensa qualquer apresentação, comentário. E, Vanisa, I love you demais, você sabe. I love you. Que ótimo, gente. Olha, então está muito bom. Eu quero, então, encaminhar nossas questões de hoje. O que ocorre? Esse programa ele pretende colocar mais acessivelmente ao músico, ao intérprete e ao compositor as questões ligadas ao direito autoral. E a nossa temática de hoje é como funciona uma sociedade. Então, a pergunta é a mesma para as duas. No caso, como funciona a sua sociedade, né? Então, quem gostaria de começar? Marcelo? Pode ser, vamos lá. Então,
Primeira coisa, né? A gente tem que entender que eu acho que toda essa introdução que foi feita pela Vanisa, óbvio, falar depois da Vanisa é sempre uma dificuldade grande, né? Porque é tanto conhecimento, tanta coisa que não sobra muito. Mas, assim, eu acho que essa questão em torno da Lei 12.853, né, que mudou aí, vamos dizer assim, as características da gestão coletiva como a gente conhecia e como ela vem acontecendo desde o advento dessa lei, ela é muito importante de ser comentada por nós, inclusive, especialmente no que tange essa questão do voto único. Eu acho que isso, de tudo que foi promovido pela lei, mudanças essenciais que foram trazidas para o sistema, esse foi um divisor de águas, realmente, né, que trouxe algum equilíbrio para essa relação que, historicamente, era desequilibrada pelo voto plural, né? Então, isso é um mérito que a gente não pode deixar de reconhecer e tem um enorme valor para as associações e para os titulares de direito que elas representam, que hoje têm condições de se dizer representados numa mesa de Assembleia Geral. Então, eu acho que isso é um aspecto essencial. Uma outra coisa que eu entendo também que é essencial e que se conecta com tudo que se vem falando é a ideia de que existe um sistema de gestão coletiva. É um sistema que agrega as 7 associações e o ECAD. Então, é muito interessante porque muita gente, e isso eu já vi em titulares lá da Assim, a Célia provavelmente já deve ter visto, aliás, olha, gente, uma delícia estar aqui com a Célia, tá? É outra né? Então, assim, tem muitos titulares que são compositores aí já de longa data que acham, por exemplo, que o ECAD que é o gestor do negócio e não as associações, tem uma inversão, né? Muita gente fala, não, mas o ECAD mandou, a gente fala, não, gente, calma, não é assim, né? Então, a primeira coisa que eu penso que o titular de direito, aqui a gente fala titular de direito, os termos são chatinhos, né? É porque quando a gente fala artista, então vamos pensar, o artista, normalmente você vai pensar no intérprete, que é a banda que vai para o palco e etc., mas tem também o compositor, tem o músico, tem os titulares de pessoa jurídica, que são as editoras, as gravadoras. Hoje, com o mercado independente, a gente sabe que as pessoas físicas também podem ser produtores fonográficos, mas enfim. Então, quando a gente fala titular de direito, a gente está falando de todo mundo, física e jurídica, debaixo do guarda-chuva da gestão coletiva, né? Então, a primeira coisa que eu penso que é importante para essas pessoas entenderem é o papel que cada uma dessas instituições desempenha dentro desse sistema. Então, a ideia de que há um sistema que congrega 7 instituições que têm um voto igual dentro da mesa da Assembleia Geral já é um ponto muito importante, e que o ECAD ele é um órgão executivo. Então, por conta da nossa lei, que nos obriga a unificar a nossa cobrança junto aos usuários, então a gente tem que fixar ali está com um eco. Junto aos usuários. Então, a gente tem que fixar ali A gente pode desligar os microfones e deixar só o microfone de quem está falando para poder não entrar som. Se pudesse, porque rolou um... Não, mas o que aconteceu agora estava dando uma alimentada da própria voz da Marcela. Foi muito louco, um efeito desse de delay. A Marcela estava falando e estava dando um eco da própria voz. Mas a gente fecha, sim, os microfones, que eu acho uma boa ideia, porque aí deixa a Marcela falando, diminui... Retomando o raciocínio, então, esse é um ponto central, né? Os titulares, eles precisam entender primeiro que existem essas 7 associações e que, essencialmente, elas fazem a mesma coisa. E o ECAD, ele vai se ocupar de fazer a cobrança unificada, e como a gente tem um repertório, que é o que a gente chama de repertório compartilhado, porque tem um autor na Assim, que é parceiro de um autor que está na SICAM, então eu preciso de um sistema integrado que congregue todo esse banco de dados de obras e fonogramas para que a distribuição, que é o segundo momento, depois da arrecadação, ela tenha condições de ser processada e paga
aos donos, né, cada um da sua parte aí. Então, isso é uma questão que é importante. Então, essencialmente, a gente faz a mesma coisa. O que eu acho muito interessante colocar, isso é uma questão até de um pouco de uma visão pessoal, vamos dizer assim, né? É que eu penso que muitas vezes, em razão do próprio desconhecimento que muitos artistas têm, eu não sei, desconhecimento, ou enfim, qual seja a razão, o vínculo desse associado com a associação, ele não é, talvez, muito claro do ponto de vista da importância que um titular tem para a entidade que o representa, né? Inclusive, no que tange a própria afinidade de ideias e na defesa dos direitos e dos interesses que esses titulares tenham, junto à Assembleia Geral do ECAD, que é o órgão máximo, é o que define ali as regras, fixa os preços e faz tudo. E por que eu coloco isso, né? Por que isso é tão importante? Porque no caso de associações como a SIM e a SICAM, eu creio, Celinha, se você não achar, fica à vontade, mas eu penso assim, a gente, às vezes, é visto por sermos menores do que as grandes associações, com menos capacidade ou com menos condições de fazer a mesma atividade fim. Isso é uma inverdade, e o que é pior, muitas vezes, confunde-se a questão no entorno de um conflito de interesses, por exemplo, né? E muitas vezes você tem uma associação que não necessariamente ela vai ter condições de te representar como um titular, por exemplo, de pessoa física, no âmbito dessa Assembleia Geral, com a mesma vontade política do que se você tivesse numa associação que já tem uma afinidade maior com vamos dizer, com esses objetivos, né? Então, isso eu acho que é um aspecto interessante, porque é de uma extrema importância para uma associação a fidelidade associativa, manter este associado a ela, né, esse titular ligado a ela. A sobrevivência associativa está diretamente relacionada a essa permanência, né? Então, essa é uma nuance do negócio também que permeia as nossas relações, inclusive, com os próprios titulares e entre associações. Eu acho que eu falei muito, não entrei no mérito ainda da questão mais operacional, de como fazer, mas eu queria deixar um pouco para a Célia, porque se me der o microfone, eu sou um doido, eu saio falando e não paro nunca mais. Mas é muito bom falar bem. É muito bom ouvir vocês falando. Você fala muito bem, Marcela. Então, vamos passar para a Célia, para ela falar um pouquinho sobre as filosofias, seguindo a linha da Marcela, um pouco mais filosófica, e dizer como que se dá esse processo dentro da SICAM. Isso, Célia, liga seu microfone Célia. E vamos lá. Isso. Pronto? Pronto. Então, seguindo a linha da Marcela, as associações que integram o ECAD hoje são 7, e todas caminham e trabalham com a mesma propositura, todas seguem o mesmo sistema, que é único para todas. O que diferencia uma da outra praticamente é o atendimento, é essa afinidade que a Marcela disse, entre os funcionários, os diretores, os associados, porque dizer que uma tem mais que a outra faz melhor que a outra, isso é coisa que as pessoas usam para puxar a sardinha, né, para sua brasa. Mas não é bem assim, não. Todo mundo trabalha para o mesmo sentido, que é em prol do titular de direito, e para que ele possa receber cada vez melhor e ter o seu direito preservado. E o maior papel da associação, hoje em dia, eu entendo, né, que o maior papel que a gente tem que desenvolver é manter o banco de dados, os repertórios, os cadastros
sempre atualizados e em dia, e isso vai fazer com que não se gere créditos retidos e obras em duplicidades, que tanto afligem os autores, né? Ah, meu pagamento está retido, meu crédito está retido, eu não consigo receber, e esse é um papel fundamental da associação, é manter o repertório dentro do ECAD, que é um banco único de dados, né, atualizado, para que eles possam receber sem ter nenhum impedimento, porque qualquer dúvida, o ECAD não paga, e isso é para preservar o próprio titular, porque se você pagar errado, tem que pagar de novo, para quem não recebeu, né? Quem paga errado, paga 2 vezes. Então, o crédito retido, na verdade, ele é até um meio de proteger o titular que não recebeu ainda. E com a atualização do seu cadastro, do seu repertório, das suas obras, dos seus fonogramas, isso torna uma coisa muito automática. O ECAD arrecada, identifica, distribui para a associação distribui para o seu associado e fica todo mundo feliz na medida do possível, né? Porque nunca ninguém está feliz completamente. Porque eles têm razão quando reclamam que recebem pouco, e eu concordo, porque deveriam receber muito mais se todos os usuários pagassem o seu dever, né? Que é pagar o direito do autor, um direito consagrado, e seria muito mais satisfatório, tanto para a gente que trabalha nessa área, como para eles que vivem disso. A maioria, eu acredito que 90% dos autores vivem de direito de autor. Eles não é um bico, é um trabalho. E as pessoas têm que entender isso, que eles têm que receber e eles têm que ser valorizados. É isso. Liga o seu. Está com a gente com o microfone Agora foi a minha desligado. vez de esquecer. Não, mas é importante manter desligado para a gente ter limpeza, né, na comunicação. Eu, aproveitando as falas de vocês, eu coloco uma coisa muito importante para os nossos internautas e ouvintes, que é a questão do músico, compositor e o intérprete estar também, da parte dele, atento para esse aperfeiçoamento dos registros, né, para a correção dos dados, para informar tudo com clareza. E isso é o primeiro ponto de contato dele com a associação, porque ele vai fazer esse movimento em direção à associação para fazer esses registros e a associação atendê-lo no sentido de estar atualizando esses dados aí. E isso eu percebo que é uma coisa para a gente fazer não apenas quando a gente começa a colocar as obras lá, mas isso é uma coisa constante. Por exemplo, as minhas obras mais antigas, né, quando não havia ainda o ISRC, onde tem o GRA, eu estou tendo um trabalho de capinar essas coisas mais antigas e refazer os registros. Eu quero falar nesse aspecto porque os autores precisam cuidar da obra, né? Precisam ter esses registros, e isso parte muito deles. Fala, Vanessa. Não, era só para lembrar. Eu queria só fazer 2 considerações rapidinhas. Primeiro, que tanto a Célia quanto a Marcela chamaram a atenção para a questão do voto, todas votarem igual. Isso tem que partir de um conceito de que todas têm o mesmo interesse, ou deveriam ter, porque não é o volume de arrecadação que deve marcar, ou que deve guiar o interesse da sociedade pela proteção dos seus sócios. A defesa dos sócios deve ser um interesse idêntico em todas as sociedades. Logo, não é justo que os sócios de uma sociedade tenham uma defesa menor na medida em que a sociedade dele tem menos votos. Isso é absolutamente injusto. Então, isso foi uma atenção que se deu a essa forma que leva, sem dúvida alguma, mesmo que a pessoa não queira, leva a uma certa prepotência, porque sabe que pode mais. Então, é da natureza humana, né? Tem um ditado que diz: queres conhecer o vilão, dá-lhe o bastão. Né? E assim é um pouco a vida. Então, era só essa consideração para dizer que é isso mesmo que vocês acham, que nós também achamos, todos nós que tivemos essa iniciativa. E a segunda era só para dizer
Felipe se referiu à obra, ele quis dizer fonograma, hein, gente? Porque ele falou em ISRC. Já chamou atenção aqui em 2 programas sucessivos. O fonograma obra não tem ISRC. Obra tem ISWC. Desde 1997 no ar. O primeiro ISWC da história da música foi do grupo ABBA, aquele velho sucesso do grupo ABBA. Foi o 001. Dali para cá vocês veem o quanto... Gente, até isso ela sabe, não é possível. Ela fica humilhando a gente, né, Marcela? Esse Google, você digita qualquer coisa para ela, manda para a Vanisa, é o Google. Não é bem assim. É só porque eu assisti, isso foi lançado num seminário que houve da CISAC, e nós todos fomos apresentados ao mesmo tempo ao ISWC e aos demais códigos da CISAC, que não é só o ISWC, tem o ISAN, tem o Código de Obra Literária, tem o Código de Obra Audiovisual, que é o ISAN. Então, esse lançamento foi para o mundo. Quem estava lá tem a obrigação de se lembrar, quando nós assistimos toda aquela parafernália na nossa frente, para trazer para a sua sociedade, para dizer, olha, é assim, assim que vai rolar. Vamos contar, ISWC é o registro da obra, é um registro musical. Único, é um registro único daquela música para todo sempre. Garota de Ipanema tem um único ISWC. E cada um que gravar vai gerar um ISRC, que é o outro código, que é o código do fonograma. Isso é bom a gente uma falar musical pode estar em 1000 ISRCs, mas ela é uma só. Então, pois é, e essa história do ISWC, eu vou confessar, eu aprendi aqui, no primeiro programa. Já valeu a pena. Então, música é direito e informação. Isso. Eu aproveito esse pedacinho que eu peguei aqui do Felipe para dizer a importância que ele sabe na carne, como é importante, e outros mais que eu conheço, é importante manter os seus cadastros em dia. Fez uma música, comunica, a sociedade não adivinha. A sociedade não sabe se você tem parceiro, qual é a sua percentagem, não sabe se você tem um editor, se você não tem. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, cadastra a sua música. Se ela vai entrar num audiovisual, cadastra primeiro a música, depois cadastra o sheet da obra audiovisual. A primeira música tem que ter o seu ISWC. O ISRC é ótimo, porque ele serve muito também para identificar obras homônimas. Essa obra tem o mesmo título que a outra, mas uma foi gravada por fulano e a outra por cicrano. Então, você já sabe qual é a música da qual a gente está falando. Isso é um conjunto de dados que, como disse a Marcela, são abastecidos, o ECAD tem o seu banco de dados abastecido pelas sociedades. As sociedades é que tiram as músicas do retido, não é o ECAD. São as sociedades que fiscalizam os seus cadastros dos seus associados estão ok. Quando surge uma duplicidade, quando surge um problema, uma pendência, é a sociedade que tem que resolver. Então, é um papel importantíssimo. É um trabalho das sociedades. E aí entra também o que a Marcela e a Célia dizem da relação do titular de direito com a sua sociedade, que tem que ser uma relação de proximidade, né? E cada um gosta de quem gosta, né? Nem todo mundo tem o mesmo marido e a mesma mulher, seria impossível. Então, cada um, né, vai procurando aonde ele encontra afinidade com o seu tipo de repertório. Vou colocar no ar aqui uma pergunta do Paulo Menezar sobre custo, sobre valor. O custo do ISWC é maior ou menor do que do ISRC? Com vocês. Essa pode ser uma dúvida que gera, Marcela. Não tem custo. Não tem custo. Não existe custo. O ISWC, ele é um código que ele é atribuído no momento em que você faz um cadastro, em que você vincula a esse cadastro um outro código, que é o código que identifica o titular. Então, para a gente não entrar muito no aspecto técnico demais, porque não tem essa necessidade, mas só para você entender. Se você tem lá um titular, o titular também tem um código único que o identifica dentro do Sistema Mundial de Gestão Coletiva, que é o IP.
No momento que você atribui a esse titular um IP, quando o sistema roda lá o cadastro da obra, ele vai atribuir um ISWC para essa obra. Isso é um processo operacional que acontece internamente dentro do ECAD, depois que a associação alimenta essa base. Então, uma coisa que é muito importante de se saber é onde começa um cadastro que vai depois gerar um ISWC para uma obra, na associação. Então, a Célia colocou muito bem, e o Felipe lembrou também essa questão da integridade cadastral. A primeira preocupação que o músico deve ter, e quando eu falo músico, eu falo titular de direito, de maneira geral, é manter o seu cadastro sempre atualizado e sempre íntegro, ou seja, ele tem que prover para a sociedade, dentro das regras internas dela, a cada uma, né, atua nessa forma também, né, de recepção dessa informação que vai gerar o cadastro. A maior quantidade possível. Então, se você chega lá na associação fazer um cadastro de uma obra, e você tem uma parceria, e você não sabe o nome completo do seu parceiro, não sabe o CPF do seu parceiro, isso é um problema para a gente, por exemplo, na hora de gerar esse cadastro. Porque ele é um cadastro que a integridade dele está comprometida. Você fala, eu até consigo operacionalmente gerar um cadastro assim? Consigo, mas ele é um cadastro que é bom de fazer? Não, ele é péssimo de fazer. Então, por exemplo, tem associação, como no caso da SIM, que a gente chega para o titular e devolve, fala, amigo, não dá. Me traz o seu parceiro identificado, porque senão eu vou ter que criar o que a gente chama de código pendente, né? Ou seja, ele vai ficar lá perdido, como a Vanisa falou, dentro do sistema, até que alguém o identifique, ou ele próprio se identifique em algum momento e consiga, então, ser vinculado a essa obra. Isso não precisa acontecer, se você tiver o cuidado de prover para a sociedade um cadastro íntegro. Então, dos 100%, todo mundo está identificado por seu nome completo, seu CPF e o seu nome artístico de preferência. Isso seria maravilhoso. Óbvio que não é a vida real, mas é a vida que a gente luta e prega exaustivamente todos os dias para que seja feito dessa forma. Então, o importante é isso, né? Não existe custo, assim, respondendo especificamente a pergunta, você não paga para ter uma ISWC e você não paga para ter um ISRC também, né? O ISRC você vai obter a partir da sua filiação numa associação de gestão coletiva na categoria de produtor fonográfico, filiou-se lá, vai ser atribuído a você um código que o identifica como produtor, que é o IFPI, é um código alfanumérico que o identifica lá, e aí a associação vai gerar um programinha para você e vai mandar para você o CISRC, que é o programa que vai gerar o ISRC posteriormente, prontinho para você só instalar e usar, né? Então, não tem custo. Mas essa questão do cadastro, ela é importante de ser lembrada, né? Os custos, na verdade, são absorvidos pela gestão coletiva, tá? Não é que é custo zero, nada é custo zero, né? Mas os custos operacionais por trás da geração tanto do programa do CISRC quanto do ISWC, dessas codificações, eles estão dentro do nosso custo administrativo, associações ECAD. Celinha, complementa isso, eu esqueci. Então, eu ia dizer exatamente isso, que o custo está embutido, que não é nada de graça, a gente paga anuidades, CAI, IPI, isso a associação paga para poder ter esse código e poder cadastrar o titular e poder cadastrar a obra. Só que esse custo está embutido na taxa de administração da associação. Não existe um outro pagamento. Quando o titular recebe, a associação recebe um percentual sobre o que ele recebeu. E aí, esse custo todo é embutido nesse valor que cada uma associação recebe individualmente, de acordo com o seu repertório. Perfeito. Perfeito, muito bacana. Acho que está ficando bem claro, né? Ficando bem claro. Essas perguntas, assim, são fundamentais, porque muita gente não sabe nem como a coisa se dá. Eu acho tão fundamental a gente responder do início, né? A gente falar do início de tudo, de como as coisas acontecem. Por exemplo, eu vou botar uma pergunta aqui para vocês, que ela é filosófica, mas eu acho que é uma coisa que a gente pode responder. Sabemos que é humanamente impossível atender todos os associados, mesmo
que os da menor associação, mesmo os da menor associação, de forma ótima. O que vocês estão fazendo para melhorar esse gargalo? Ele pergunta assim, que ele acha que... O Guilherme Sampaio fez essa pergunta e ele acha que é difícil as sociedades se relacionarem com as pessoas todas num nível de aprofundamento, né? E como que isso se dá para vocês? Como é que é o olhar de vocês? Eu quero dar um testemunho antes de passar a bola. Antes de passar para Marcelo ou para Célia, eu quero falar uma coisa para o Guilherme. Eu faço parte da ASSIM e eu não conhecia a Marcela. Eu faço parte da ASSIM há muitos anos. Eu sou afiliada da ASSIM, eu saí de uma grande arrecadadora e fui para uma arrecadadora pequena. Eu não gosto nem de falar assim, mas é como a gente está falando aqui, né? Assim, dentro dessas questões de voto, de voz, enfim. E desde que eu entrei na ASSIM, eu realmente acho que eu tive uma diferença de tratar. E olha, gente, eu não sou propriamente a Ivete Sangalo, ou seja, eu não gero para a ASSIM uma receita de uma cantora de grandes gravadoras. Eu sou uma cantora independente, faço muita coisa, produzo muito, mas vamos, né, assim, a gente tem que saber também por onde que as arrecadações vêm, né? Então, a minha arrecadação é uma arrecadação relativa e, enfim. E eu acho que eu tenho um tratamento muito bom dentro da minha arrecadadora, porque eu estabeleci uma relação de contato com o escritório do Rio de Janeiro. A ASSIM de São Paulo tem um escritório pequeno no Rio, e com pouquíssimos funcionários. E desde que eu entrei na ASSIM, eu tive uma relação muito boa e sempre fui muito bem atendida, e todas as minhas dúvidas foram resolvidas de forma muito direta. Eu não estou falando isso porque eu estou na frente da Marcela, não. Isso é uma coisa que eu sempre falei para todas as pessoas. Eu tive uma relação, eu encontrei na ASSIM um conforto de ter as respostas para todas as minhas perguntas historicamente. Eu tenho muitas coisas eu esclareci através do meu contato com a minha arrecadadora. E eu estou falando isso, eu não estou ganhando para falar isso também não, tá, gente? Ninguém está me pagando para fazer propaganda. A Marcela não está me passando um por fora. Não olhem para mim. Mas eu estou dando um depoimento porque eu sou satisfeita com a minha sociedade arrecadadora. Eu só conheci a Marcela tem menos de um mês. Quero falar isso para vocês também. Então, olha, vou fazer, assim... então, também o meu. Vou fazer meu depoimento também, porque eu estou há 15 anos numa outra arrecadadora, numa outra sociedade, e eu também estou plenamente satisfeito com o atendimento que eu tenho lá. Eu estou da Abramos, né, e, aliás, eu quero mandar um abraço para o Roberto Melo, que está nos assistindo aqui, nos acompanhando. Nós então, mas eu acho também. que... Então, eu também acho que há experiências que possam frustrar também, mas tem diversas razões. Eu acho que o momento para dar a voz, né, para vocês falarem, né, sobre isso, é um momento para falar sobre as dificuldades que às vezes ocorrem. Como não tem nenhum autor da SICAM aí, eu vou dizer que a SICAM também é super legal, viu? Mas com certeza. Possível que tenha. É bem possível que tenha, porque tem várias pessoas participando. Olha só, se alguém tiver aqui no chat, for da SICAM, por favor, fale aqui para a gente poder fazer um afago para a Célia, porque ela está triste, que não tem nenhum representante da SICAM aqui. Se tiver alguém aí que seja afiliado da SICAM, por favor, fale aqui no nosso chat para a gente trazer aqui. Então, realmente é meio complicado a gente atender diretamente todo associado que a associação tem, né? Por vários motivos. Alguns mudam de endereço, não nos comunicam, a gente perde o contato e tal, e isso torna o nosso relacionamento um pouco mais difícil. Mas a gente tenta sempre pôr no site informações, a gente tem o WhatsApp, que hoje em dia facilitou muito o contato com o titular, e até carta a SICAM ainda manda carta para o titular, correio, para manter o cadastro de endereço físico atualizado, e a gente tenta sempre entrar em contato com o titular para que ele sempre entre em contato com a gente e
a gente possa resolver o seu problema de forma mais fácil, porque se a gente não tiver contato com ele, a gente não vai saber o repertório, não vai saber absolutamente nada dele. Então, é isso aí que a gente faz, que a gente tenta fazer, né? Eu acho que a resposta do Guilherme, ela é muito mais, na verdade, quem tem que responder isso talvez seja até o artista, né? Porque tudo depende de como o artista barra músico, porque eu chamo tudo de artista, tá, gente? Para mim é tudo artista. Uhum. O artista, como ele se relaciona com esses órgãos todos, com todas essas instituições. É a forma como você se relaciona também que vai determinar o tom dessa relação. Se você não tem nenhum hábito de se comunicar com a sua sociedade, como é que ela vai saber quem é você, o que você faz, que banda que toca, qual é o seu problema, enfim. Se você não tiver algo a dizer e algo a levar, a levantar ou a esclarecer, enfim, o que for, com a sua sociedade, ela também não tem como te tratar com uma certa, né, como, né? Então, eu acho que isso é um caminho de mão dupla, na verdade. Eu acho que a associação tem por você a mesma consideração que você tem por ela, ou seja, é óbvio que ela vai tratar você profissionalmente da sua obra, mas a relação com o artista, isso se dá através da relação que o artista quer estabelecer com a sua sociedade. E eu botei a Zenaide Bareiro, que é da SICAM, e está dizendo que ela é maravilhosa. Aqui, já estão chegando. Muito bem. Posso aproveitar o gancho dessa pergunta e do que a Mariana trouxe, só para fazer uma outra reflexão? Eu penso que talvez seja importante deixar também que a associação ela é parceira do artista, ela é parceira do titular. Né? E aí é uma parceria realmente até quase que econômica mesmo, inclusive, porque a gente também está relacionado, nossa sobrevivência econômica está relacionada a essa relação diretamente. Então, tem uma questão que eu acho que é interessante colocar, respondendo acho que era o Guilherme, né? Que era, na verdade, são dois aspectos, né? Um é um aspecto cultural. Culturalmente, muitos artistas, eu diria que grande parte dele não foi formado ao pensar a música como seu negócio, de forma a incluir nessa sua gestão, né, as associações de gestão coletiva. Então, eu acho que existe uma questão cultural que dificulta bastante a nossa vida, porque a gente é muito procurado para apanhar. Né? Então, assim, normalmente quando a gente é procurado é porque vem no tom da reclamação, eu não recebi, meu crédito está retido, que não sei o quê. Então, isso é uma dificuldade para a gente, até para você conseguir estabelecer uma relação mais legal, chegar e falar, não, gente, mas calma, você tinha que ter vindo aqui antes, ter feito esse processo antes, né? Então, acho que essa questão da cultura sobre a gestão do próprio trabalho, ela é algo que ainda é um problema, que vem melhorando em razão até dessa abertura que a internet trouxe. Você tem hoje N canais de comunicação para conseguir chegar na sua associação e ter a informação sobre como proceder para arrecadar os seus direitos de execução pública, que é o que a gente faz. Né? Então, isso eu acho que é um ponto que é bastante relevante de se colocar. Né? E o outro, do outro lado, a gente vem, sim, se esforçando com processos mais informatizados, entrando um pouco mais em mídias sociais e etc., no sentido de promover essa aproximação. A gente, não é incomum você pegar um titular que vai lá na sua sociedade e falar, eu vim aqui fazer alguma coisa, e quando você vai verificar o cadastro, ele pertence a outra. Ele não sabe nem onde ele está afiliado, né? Isso é uma coisa que acontece assim com uma enorme frequência. E outras vezes, ele vem sem ser um titular seu, e você vai falar, não, vai bater na porta do vizinho, né? Você chega, atende, esclarece e tal. Então, eu penso assim, que as associações hoje, e um outro fator também que é importante colocar, dentro do sistema de gestão coletiva, o ECAD é muito mais famoso que as sociedades. Então, isso também é uma coisa que impacta bastante nessa relação, porque muitas vezes o titular parte do princípio, da ideia de que ele tem que procurar o ECAD para então chegar
quando, na verdade, é o contrário. Então, assim, existe um conjunto de fatores, eu acho que não há necessariamente um gargalo, né? Eu acho que o esforço é sempre no sentido de conseguir atender todo mundo. A relação associação-associado, ela é meio igual ao banco, você tem o seu lá que você curte trabalhar com ele, né? Desde que não haja um outro tipo de interferência que desequilibre essa relação, mas, assim, do ponto de vista do atendimento, a Célia falou muito bem, é uma questão de afinidade mesmo. E com alguns associados, você acaba conhecendo-os melhor, se envolvendo com o trabalho deles. A gente tem gente que eu adoro administrar, porque sou fã do trabalho. Vou fazer isso de maneira menos adequada para um titular que eu não seja fã? Claro que não, essas coisas, você entende? Mas é óbvio que essa questão de atendimento, ela envolve um relacionamento mais aproximado. Isso só acontece se esse encontro acontece também. E tem outra, só uma coisinha, pegando por favor. O que a Marcela está dizendo, tem titulares, porque assim, eu penso que autor é um ser humano diferente dos outros. Eles são, eles vivem pela música, para a música, e essa parte burocrática da música eles não se atentam muito, né? E por isso que às vezes eles não procuram associação, não informam seus repertórios, tal, e isso se torna meio difícil para a gente. Tem casos que a gente liga para o titular, ou manda um e-mail, ou um sinal de fumaça, alguma coisa, dizendo que, olha, tem uma música tua aqui, retida, tal. Mas o que eu tenho que fazer? Não, tem que cadastrar, traz pra gente, a gente cadastra para pedir o pagamento. Não é possível que você está me ligando para falar que eu tenho dinheiro. Eles ficam assim, meio desorientados. Não é possível que você está me ligando e falar que você tem um dinheiro para receber. Eles não se atentam muito a isso. E essa cultura que devia ser a gente devia conseguir divulgar mais isso, para que o titular, autor, intérprete, procurasse mais a sua associação, para manter mais atualizado o seu repertório. Isso é muito importante. Exatamente. Olha só, eu vou colocar 2 observações da Jaqueline Sangalo, que ela falou aqui. Talvez falte marketing das associações menores. Será que seria marketing a palavra? Assim, ou uma conscientização global sobre a importância de todas as sociedades e o valor que deve ser, né, equânime, vamos dizer, ou sei lá. Eu acho que todas têm que ter o mesmo peso, porque todas fazem o mesmo trabalho, né? Exatamente. Eu não sei se é uma falta de marketing ou se é uma falta de uma mudança um pouco de paradigmas dentro desse estabelecido de que as grandes, por que grandes e por que pequenas? Já começa essa para mim já estou em conflito com esse conceito de que existem arrecadadoras grandes e arrecadadoras pequenas. Para mim, são arrecadadoras, ponto. Todas deviam ter o mesmo lugar ao sol, e porque somos todos amigos e temos os mesmos interesses, entendeu? Por quê? Eu estou na Sim e o Felipe está na Abramos, nós dois somos artistas independentes, quer dizer, a Abramos vai atender o Felipe, vai ter mais condições de votar, e enfim, essas coisas é que ainda para mim são os caminhos que precisam ficar mais fluidos, entendeu? A gente tem que entender melhor por que essas coisas se estabelecem dessa forma e se perguntar, precisa ser assim? Ou podemos mudar esses direcionamentos? Então, eu não sei se é exatamente o marketing, mas talvez ela tenha razão no sentido de, vamos fazer valer também as vozes de todas as outras sociedades que não estão dentro desse pacote de grandes associações, né? Vamos fazer valer todas as vozes. Queria passar a voz rapidamente para a Vanisa, para ela fazer, antes das nossas convidadas. Vai, Vanisa. Isso. Olha, eu acho que a Jaqueline, em princípio, tem razão. Talvez falte um certo marketing da colocação que ela colocou, que eu estou vendo aqui em seguida, que ela diz a associação menor vai poder lhe atender melhor. Seria uma forma de marketing. Isso aí ela está absolutamente correta.
Agora, o que eu acho é que o ECAD erra na mão em matéria de marketing. Eu não sou uma pessoa de marketing, mas me coloco como uma pessoa que está olhando o ECAD de fora, embora eu conheça o ECAD por dentro. Mas eu olhando de fora, eu acho que o ECAD vem fazendo o anti-marketing, na medida em que o ECAD gosta muito de anunciar os bilhões, os zilhões, os não sei quantos milhões, trilhões que arrecadou. Isso não é simpático à primeira vista. É porque eu vejo muita gente dizer assim: quer viver de música? Vai trabalhar, vagabundo. Fulano é gari, tem que limpar a rua para poder ganhar. Artista canta uma música e fica rico. Então, essa ordem de grandeza exagerada, de mostrar que a eficiência não se traduz só em dinheiro. A eficiência se traduz também na satisfação de quem é o beneficiário daquele trabalho. Porque o beneficiário é que tem que dizer: o trabalho está legal. Então, esse é o marketing que eu acho que deveria ser feito, que foi o ponto exatamente que a Jaqueline falou. Ela disse: a sociedade menor é que vai... Ela falou, talvez marketing não seja a palavra mais adequada. Ela está falando, talvez marketing... O público-alvo desse marketing. O público-alvo do marketing do ECAD deve ser o uma autor, adequação de comunicação. não o dono do hotel, entendeu? O dono do hotel, quando vê essa montanha de dinheiro, diz: agora mesmo é que eu não pago. Está arrecadando muito. Com certeza. Ela falou aqui, a Jaqueline está falando, talvez não seja o marketing a palavra adequada, mas ela levantou uma bola muito boa com essa observação. Sim. Porque, né? Ela continua dizendo aqui: não gera empatia. Estou lendo aqui, e acho que é isso mesmo. Esse tipo de marketing agressivo de dizer eu sou o melhor patrão do mundo, na minha firma, ECAD, todos os funcionários têm ginástica na praia, tem isso. O ECAD já teve uma época fazendo isso. Isso para o autor não bate bem, porque o autor não é ele que gera todo esse benefício que é dado ao funcionário, não é gerado para ele, que é o dono do negócio. Então, eu acho que é esse ângulo que a gente tem que, às vezes, se isolar um pouco, como se a gente estivesse num farol, no meio de uma ilha, no meio do mar, olhando os navios passarem. Porque aí você tem uma grande angular para você ver o que está rolando, entendeu? De dentro do ECAD, achar que esse marketing é bom é um erro, porque você tem que olhar de fora do ECAD para dentro. Como é que as pessoas estão enxergando o ECAD? Não é isso? Isso é uma das técnicas de marketing. Porque quem tem que estar satisfeito é o autor, em primeiro lugar. O autor, o titular, como diz a Marcela sempre bem. Se a gente falar titular, a gente não erra. Célia, você queria falar alguma coisa? Claro. Era sobre essa história que a doutora Vanisa acabou de dizer. Para mim, eu me incomoda também essa história de grande associação, pequena associação. A associação é grande ou não em números de valores distribuídos por uma consequência de junção de alguns titulares grandes, gravadoras grandes, editoras grandes, que se juntaram numa única associação e ela virou uma grande associação de valores. Isso não significa que quem recebe menos não atenda melhor ou muito melhor. Porque quando você tem um relacionamento mais íntimo com o titular, mais perto do titular, aquele titular qualquer titular, tanto para a SICAM, que eu estou falando em nome, como para a ASSIM, eu acredito, todos têm a mesma importância. Não é um titular que receba mais ou menos, porque na associação muito grande ele pode ser apenas um número. E na SICAM, não, ele é um grande titular que está ali, que a gente trabalha para ele, a gente tem prazer de resolver as questões dele, do direito dele. E isso me incomoda um pouco nesse sentido, de dizer, mas lá é uma grande associação. Grande no quê, cara pálida? Isso mesmo, eu concordo plenamente com essa observação. Eu sempre fico incomodada com esse negócio. E aí eu estou confusa com uma coisa. Tem uma moça, Ana Carla Salles, falou que hoje o voto tem o mesmo peso. O voto que ela se refere, será que é o voto das associações? Sim, é o voto unitário que a gente falou. Voto unitário. Eu queria fazer uma observação em cima do que foi falado, só eu e as reflexões, né? Adoro essa coisa. Mas eu acho que tem uma questão mais profunda também, que se conecta com isso, inclusive com a forma com que a... Jaqueline, você tem?
Se referiu quando ela fala de marketing, né? Porque quando a gente fala de marketing, a gente está falando de mercado. E uma coisa que a gente precisa ter muito clara é que o sistema de gestão coletiva não é um mercado. As associações que integram o sistema de gestão coletiva são entidades que não têm finalidade de lucro, que fazem o mesmo trabalho, que têm a mesma finalidade, ou seja, quando você estabelece uma ideia de mercado, você estabelece uma ideia, inclusive, de uma concorrência que ela não é nem saudável para o próprio sistema, por todas assim, saudável no seguinte sentido, de você falar, essa aqui é a grandona, que pode tudo, essa é a pequena, que não pode nada, porque ela vai traduzir uma série de inverdades em relação a isso, entende o que eu quero dizer? Então, é saudável que exista, sim, uma concorrência, no sentido do atendimento que você vai receber, a atenção que vai ser dada e o tratamento que vai ser dado à administração do seu repertório. Mas lá no centro de tudo, é muito importante sempre lembrar que nós somos uma coisa só, que faz parte de um sistema só, e que todas têm a capacidade operacional de dar o atendimento necessário na medida da necessidade dos seus associados, e todas se esforçam cada vez mais para melhorar esse atendimento e para representar esse associado junto à Assembleia Geral do ECAD também da melhor forma possível. Então, assim, essa questão do marketing, eu acho que ela conversa um pouco com essa ideia, né, do grande, do pequeno, e é como a Mariana colocou, como a Célia colocou, também para a gente é uma coisa que ela fica meio desconfortável, né? Mas talvez eu acho que comunicar mais, mostrar mais a cara, de fato, talvez seja uma forma de a gente conseguir aumentar, né, enfim, para que as pessoas nos conheçam mais. Aí eu já acho que é mais nessa linha mesmo. Jaqueline está falando, melhor que marketing é comunicação, externa e interna ao cliente interno, sobretudo. Com certeza, é a comunicação mesmo. Tudo é comunicação, gente. Tudo é a forma como a gente comunica. Como que as associações se comunicam para que as pessoas conheçam o que elas fazem, para que as pessoas cheguem nela, e como a forma como os artistas se comunicam com as suas sociedades. É tudo comunicação, tudo é uma forma, como que o ECAD se comunica para fazer seu marketing, como que o ECAD se coloca. Talvez, né? Mário Sérgio está aqui, vendo a gente. Já deu boa noite aqui. É bom que ele está escutando essa conversa aqui, que também diz respeito a ele. Ele está aí ouvindo a gente, já deu boa noite. Já teve conosco aqui. E está falando aqui, agora que eu vi, Mário Sérgio, que você está falando. Pegando a fala da doutora Vanisa sobre a forma do ECAD se comunicar com o público, como Célia e Marcela acham que deveria ser a comunicação do ECAD? Ótima pergunta. Ótimo diálogo esse entre ECAD e associações. Adorei. Pode responder. Celia, vai primeiro? Pode ser. Eu acho que... Eu acho que a comunicação entre as associações e o ECAD não é aí que pega. A comunicação entre nós, eu acho que está bem, está boa. Eu acho que a gente só teria que melhorar a comunicação realmente com o titular, esclarecendo realmente aonde ele deve recorrer nas suas dúvidas, que, por exemplo, o ECAD não atende titular, ele atende a associação. Então, a gente sempre está ali na frente do ECAD para trazer o problema do titular, porque a comunicação entre as associações e o ECAD, para nós, está de bom tamanho. Agora, entre os titulares, que eu acho que a gente tem que melhorar sempre melhorar. Marcela? Eu acho que é um trabalho conjunto, gente. A gente está aqui debatendo essas coisas. Eu acho que é tão saudável a gente estar aqui falando disso, e entra o Mário Sérgio, faz uma pergunta de como ele pode melhorar essa relação. Isso é o que tem que ser. A gente tem que se relacionar de uma forma tranquila e junto, assim, vamos nos relacionar. Artistas e associações, ECAD, vamos falar uma mesma língua, para que todos os trabalhos fluam melhor. O de vocês, o nosso, a gente tem confiança de que a gente está indo
Olha, vejam isso aqui que a Débora Só um Shein instantinho, falou. só um instantinho Ah, aqui. Debinha, Deixa eu dar uma interrompida aqui, Mari, rapidamente. Por favor. Não sei se a Marcela gostaria de responder, é porque tem uma outra questão, antes da Marcela, se ela quiser falar, é uma questão importante, que é a comunicação com a sociedade, que é uma coisa que a Vanisa acabou, há uns minutos atrás, a chamar a atenção. Essa comunicação com a sociedade, do ECAD, exatamente, com a sociedade no seu ponto, no seu mais amplo espectro, né? Ela é muito importante porque ela concorre, né, com o paradigma do valor do direito autoral para a mesma sociedade, da forma como a sociedade percebe o direito autoral. Então, o ECAD tem uma importância muito grande, a comunicação do ECAD tem uma importância muito grande no sentido de contribuir para o entendimento, né, da sociedade, no seu ponto mais amplo, desse valor intrínseco do direito autoral. Eu creio que era mais ou menos isso que a Vanisa estava se referindo quando ela falava dessa forma como o ECAD se comunica. Isso. E Mário também, Sérgio... Felipe, só para completar, Felipe, como o ECAD se comunica com o público em geral, para informar ao público. Eu sou o público, eu entro no site do ECAD, eu acho o site extremamente complicado. As informações estão um pouco escondidas, as mais importantes. Ou seja, eu acho que o site do ECAD tem muito marketing. Ele podia ser mais direto nas informações, porque se perde um tempo grande, você vai aqui, clica, depois vai ali, clica, depois vai não sei onde, clica. Eu acho que, não sei, mas isso vocês é que têm que dizer, porque são vocês que estão lá, vocês como sociedade, nós temos aqui 2 votos, para dizer assim, está bom ou está ruim, embora possa ser 1-1 o resultado, pode ser 0, pode ser 2-0, 1-1, enfim, mas enfim, eu queria dizer que é interessante, de vez em quando, a gente pedir assim, um amigo, uma pessoa de fora, que diga assim, dá uma olhada nesse site e me diz o que você acha. Entendeu? Um olhar externo para sugerir alguma coisa que vocês achem que pode melhorar a comunicação do ECAD com o público. Porque, na verdade, o público não entende direito o que é o ECAD. Tá? Eu respondendo assim ao Mário, né, eu tinha entendido a intenção da pergunta dele, que ele estava se referindo à questão da comunicação com o público, né? Isso é uma visão pessoal, tá? Mas eu penso que eu concordo com a Vanisa, que eu acho que a comunicação ela precisa ter um viés mais informativo, né? Mas tem que ser no sentido de esclarecer e mostrar os caminhos, né, para quem seja para o titular, seja para o usuário, porque a comunicação também tem camadas de comunicação, né? O ECAD tem muitos públicos, vamos dizer assim, mas tanto quanto as associações também têm muitos públicos, né? Então, o que eu penso, eu concordo com a Vanisa que essa comunicação mais apavonada, né, no sentido de ela vai ter uma leitura mais ou menos negativa, dependendo da forma que ela é apresentada, né? Então, se ela é apresentada uma meta de arrecadação que é batida, que para nós é muito importante que seja, né, por conta da sobrevivência do próprio sistema, dependendo da forma que ela é comunicada, ela pode ser comunicada assim de uma maneira antipática, de uma maneira presunçosa, de uma maneira mais, né, vaidosa até, digamos. Então, eu penso que a gente precisa ter uma comunicação guardando um certo comedimento e um certo equilíbrio no trato com os diversos públicos, para não causar, por exemplo, um desconforto naquele titular que não se sente representado pelo sistema, porque não consegue ter acesso a essas receitas milionárias que o ECAD, né, divulga na sua distribuição. Então, assim, isso é algo que a gente, como a Vanisa bem colocou, quando ela fala, vocês são 2 votos, a gente fala, e isso é, por exemplo, um exemplo prático, né, e que você, que é um titular que se sente representado por uma associação que pensa assim, ou que não, o ECAD tem mais é que votar lá, fazer uma hora estardalhaço, isso é uma bobagem que eu estou citando como exemplo, mas não deixa de ser, né? Quando o titular vem, e é muito legal isso, eu recebo às vezes críticas, né? Falou,
Marcela, pô, tá lá o Instagram do ECAD falando de novo do músico como se ele fosse um coitadinho, tem que falar que tem que receber o direito, porque é direito, por que o dono do bar vende a Coca-Cola e ele não fica, a Coca-Cola não se coloca de coitado porque tem que receber do dono do bar, entende? Mas o ECAD não, porque os artistas, senão isso e aquilo. Então, são visões de comunicação, e é importante lembrar que é muito difícil também harmonizar, né, todas as necessidades, os interesses num processo de comunicação que vai unificar 8 vozes, as 7 das associações e mais a voz do ECAD também, né? Então, eu penso que o caminho, a resposta para o Mário Sérgio é que a gente tente buscar sempre uma comunicação equilibrada. Eu sou da teoria de que menos é mais, então, se a gente não souber como fazer, ou não faz ou faz menor, né? E seguir nesse sentido de não sermos presunçosos ou antipáticos, ou fazer com que alguém não se sinta representado por um sistema que, teoricamente, deveria representar todo mundo. Eu gostaria de destacar uma fala da Débora Schein. Ela teve cadastro negado por uma grande sociedade. Me viram como titular pequena. Concordo com a Marcela, trata-se de um sistema e somos todos igualmente parte dele. Isso acontece também, né? Pode acontecer, da sociedade rejeitar o artista por falta de... por não se considerar... Enfim, a gente não sabia que isso podia acontecer, mas isso pode. E isso é lamentável. É lamentável isso, porque Lamentável. na SICAM não existe isso. Se o titular preenche as características, as condições de ter um cadastro realizado, não importa se ele é grande, se ele é pequeno, se ele é médio. E complementando essa fala dela, que tem a ver com o que você está falando, eu vou botar aqui uma pergunta do Paulo, que, na verdade, é uma pergunta que ele diz até que é de leigo. O Paulo é pesquisador e é músico também. Ele fala que ele não entende o que acontece quando a música registrada do autor instrumental ou cantada praticamente não é executada. Complementando essa pergunta do Paulo, quer dizer, isso acontece muito, né, gente? A música é executada de acordo com são milhões de variáveis para executar uma música. Mas eu gostaria de complementar essa pergunta assim, mesmo não sendo executada, é necessário que ela seja registrada? Essa eu acho que é o complemento principal dessa pergunta do Paulo, porque vale a pena registrar, mesmo sabendo que você não vai, que essa música não vai ser executada, que você tenha até isso como uma certeza diante desse mercado que é tão complexo que a gente tem na frente. Então posso responder? Então, assim, a obra, ela não exige... Na verdade, a gente não faz um registro, né? A gente faz um cadastro do repertório, porque o registro é facultativo na Biblioteca Nacional ou na Escola de Música, tal, enfim, o titular registra ou não, se ele quiser. Na associação, é interessante que ele cadastre, sim, todo o repertório, independente se existe execução ou não, porque o cadastro, aquela declaração de repertório já vai constar no banco de dados do ECAD. Ela pode não ser executada hoje, mas pode começar a ser amanhã, ou daqui um mês, ou daqui um ano, e o cadastro já está correto, já está no sistema, não vai gerar crédito retido, não vai gerar nenhum empecilho de recebimento. Então, não está atrelado à execução ou cadastro do repertório. Sempre cadastra, não importa se está tocando, se vai tocar, se vai gravar, se não vai. Cadastra e deixa o seu repertório direitinho, ajeitadinho, para futura execução, já está tudo pronto. Irretocável. Gente, eu estou super contente com esses esclarecimentos, estou muito feliz com o caminho dessas entrevistas, desses papos. Se vocês tiverem mais dúvidas, vamos
trazer aqui para as nossas convidadas. Nós já estamos em 1h30 de papo, o tempo passa rápido, a gente não se dá conta, é impressionante. É impressionante. Posso aproveitar, então, o ensejo e só falar rapidamente de uma coisa que a gente vê que é um problema e está criando um problema enorme para todo mundo? Por favor. Se você, músico, colocar sua música na plataforma, entre em contato com a sua associação e faça o ISRC de forma correta. Não faça o seu ISRC por meio de uma agregadora, por favor. Vai lá, procura, a gente ensina o caminho das pedras, a gente ajuda você a fazer o seu ISRC, pega na mão, mostra, mas não gere por agregadora, não gere. Não pule uma etapa, não deixe a agregadora fazer um serviço que, na verdade, não é para ela, não é assim que funciona, só para facilitar a vida, a gente sabe não que não é um ISRC... não é real, não é um real. código fictício, Ele é um código fictício, é um suspiro. Você aperta, não acontece nada. Ele não é real e não é assim que o profissional de música deve atuar. Ele pode usar um agregador para fazer outra coisa. Mas primeiro ele tem que ter tudo dele. Exatamente. Então, se você está produzindo seu próprio trabalho, está ingressando agora, inclua o sistema de gestão coletiva na sua vida, desde o nascedouro do seu trabalho. Procure a sua associação de gestão coletiva para orientar. Se você assinou um contrato de edição, por favor, guarde a via do seu contrato de edição, a sua. A editora fica com uma, você fica com a outra. Porque, assim, é impressionante. A gente lá na CIM brinca, que fala assim, o autor tem que ter a pastinha dele, aquela coisa bem arcaica mesmo, sabe aquela pastinha de elástico, né? Mas a gente brincava, pegava na mão e falava assim, ó, faz a sua pastinha e tudo que for sua vida você joga nessa pastinha. Então você tenha todos os seus CDs, quando existia CD, né? Guardadinhos lá, os encartes, as artes, os seus contratos de edição. Esses documentos vão definir a sua vida artística por muito tempo. Se amanhã você precisar rescindir um contrato, você não rescinde. Se você precisar fazer uma alteração de percentual, você não faz. Assim, tudo precisa ser documentado, por mais que nós estejamos vivendo numa época em que as coisas são facilitadas, ainda no âmbito da proteção dos direitos autorais, existe sim uma burocracia, mas ela é necessária para se evitar fraudes ao sistema, para se proteger os direitos de quem é o dono daquele direito. Então, não se acanhe, sua vida vai ser difícil, mas a gente vai adorar você, ajudar você a passar por essa etapa, guardar os papéis que você tem que guardar e nos ajudar a fazer o trabalho que a gente precisa fazer para você da maneira correta. Era esse adendo que eu queria colocar antes da gente encerrar, porque eu estava no meu coração. Isso mesmo. Tem mais uma pergunta da Maria Rita Araújo sobre a inadimplência dos usuários. Vocês poderiam comentar? Olha, dos usuários. A propósito, é lamentável. É lamentável. A inadimplência no ECAD hoje é bem alta, muitos usuários não pagam, alguns não pagam nunca, a vida toda, não pagaram. E alguns agora com essa pandemia, infelizmente, pararam de pagar e isso teve uma queda um pouco acentuada na arrecadação. Mas o ECAD vive numa luta com o usuário, tentando cobrar e tentando fazer prevalecer o direito do autor de receber pelo seu trabalho, e quando não consegue, em vias normais, aciona a justiça e tem sempre conseguido vitórias importantes no judiciário, que reconhece o direito do ECAD, dos titulares, e a gente está aí, todo dia brigando com o usuário, todo dia lutando para conseguir receber esse direito. Mas é difícil, viu? E é uma luta desigual e injusta,
porque, infelizmente, muitos usuários têm contatos muito grandes no Congresso e etc., às vezes querem enfiar no meio de um projeto de lei alguma coisa que venha na direção da violação dos direitos autorais. A gente viu isso em vários momentos naquele processo lá dos hotéis. A gente tem uma altíssima inadimplência de rádio, a gente sabe que existem políticos que são donos de rádio, emissora de TV, então, assim, é uma luta que esse engajamento do titular, do artista, fortalecendo a sua associação, para que, cobrando, né, a classe política, cobrando na sua cidade, se você sabe que tem uma rádio que não está pagando, informa, porque assim esse engajamento ele é extremamente importante para que a gente consiga fortalecer a gestão coletiva para fazer valer o direito, né? Então é muito ruim quando você precisa fazer um movimento súbito, como foi o caso ali do PL dos hotéis, né? Que, Concordo. Nossa Senhora, quase deu uma M desgraçada, assim, para falar bem por baixo, né? Mas, assim, e aí nesse ponto a gente não pode deixar de citar a intervenção que a Anitta fez em favor da gestão coletiva, foi uma ação incrível, corajosa da parte dela, inclusive, a posição que ela foi fundamental para a gente conseguir frear aquele movimento naquele momento. Então, assim, essa questão dos usuários ela é terrível, infelizmente é uma luta árdua, dura, muitas vezes, como eu disse, desigual, e o engajamento da classe artística para nos ajudar a combater a inadimplência é imprescindível para que a gente tenha um pouco mais de êxito, né, e mais força, com certeza, para permanecer lutando. Muito bom, gente. Olha, maravilhosa essa live. A gente está recebendo vários elogios aqui no nosso chat. Muita gente falando, muita gente cumprimentando. Vou destacar aqui os parabéns. A gente segue com perguntas, tem muitas perguntas ainda que a gente precisa fazer, tem muitas questões que a gente precisa trazer com vocês mesmo, com o pessoal do ECAD, com todos que vão vir aqui. A gente ainda tem muito assunto para render, né? A gente tem que trazer novamente esses assuntos. Eu mesma estou cheia de perguntas aqui, mas acontece que eu vou passar a noite fazendo perguntas para vocês. Eu vou poupá-las e a gente vai caminhar para uma próxima etapa, para uma próxima live com maiores, né, outros debates. De repente vocês voltam, né? A bancada paulista precisa estar presente. Sim, eu acho muito vai bom. com certeza. Opa! Foi muito bacana. Foi muito bacana esse olhar feminino. Gostamos muito desse olhar feminino diante das questões autorais. É o empoderamento. Nós também. Não é, Felipe? Certamente. Com muita alegria. Eu quero comentar que eu me senti hoje numa sala conversando e aprendendo muitíssimo sobre todas essas questões ligadas à gestão pública a partir da voz, né, das associações. Então, eu fiquei também muito contente porque eu vejo que o objetivo do programa está se realizando, está se concretizando na medida em que nós estamos conversando e nos informando. Quando nós falamos nos informando, eu estou me incluindo a Mariana, de todo esse assunto. Ele é muito extenso, algumas partes dele, alguns pontos são densos e que precisam dessa conversa. Não adianta a gente ler sobre isso, a gente precisa conversar muito sobre isso. Então, certamente, nós estamos contando com a volta de vocês no futuro para outro programa, para tratarmos de outros temas também. Inclusive temas casados, a gente bota uma associação com o ECAD, a gente estabelece um papo, o que a gente pode, né? O que a gente pode fazer junto para melhorar, para crescer, para fazer as coisas, né, funcionarem melhor para todas as partes. Eu acho muito bacana a gente mesclar também os assuntos. Eu acho. Enfim, gente, aqui o céu é o limite. A gente tem programa para muitos e muitos tempos.
assunto não vai Doutora. faltar, né? Gestão coletiva. Olha, gente, foi um prazer conversar com vocês, muito grande. Eu acho que a gente pode combinar muitas coisas, vocês também podem dar ideias, nos ajudar a fazer os próximos programas, a pensar de que se vai falar. A gente pode detalhar, pegar uma determinada área, a área de distribuição, por exemplo, de alguma coisa específica, como é que distribui TV a cabo, como é que distribui, esses detalhes que vocês estão acostumados, e chamar pessoas que trabalhem com vocês, né? Vocês indiquem, olha, chama fulano que é bom. Então, a gente começa a trazer mais gente para entender que esse assunto é interessante, é importante, e que as pessoas que vivem disso têm que saber como é que ele funciona. A gente está tentando dar essa visão mais ampla, geral. O primeiro programa foi bem geral, o segundo já foi mais ECAD, esse já mais está o olhar das sociedades, um olhar feminino, como disse o Felipe, e da Terra da Garoa, sobre esse assunto. É muito bom isso. A gente tem que começar a ouvir que muitas vezes não é ouvido. Quando você pensa, vamos chamar uma sociedade, não, vamos pensar em quem os outros não estão pensando, ou em quem nem todos estão pensando. Então, né? Isso aí. É legal, eu acho que legal demais. essa a ideia. E aí a gente discute outros assuntos, outros detalhes, né? E com toda a liberdade que esse programa dá. Cada um diz o que está pensando, sem nenhum tipo de censura. Olha, a Jaqueline botou uma pergunta de última hora, eu vou botar aqui para vocês, falar sobre conexos e distribuição versus royalties das gravadoras. Ótimo! Isso é um debate amplo, né, inclusive, também. Isso dá pano para manga. Mas tem muito pano. Gente, é só pegar o pano. Mas eu acho o seguinte, nós temos muito pano para manga e temos muito tempo para falar de muitas coisas ainda pela frente. Acho que a gente tem um capítulo sobre royalty, que eu acho que a gente tem que incluir essa pergunta, porque muita gente nem sabe o que é royalty. Então, assim, a gente tem que começar do começo e ir trazendo os assuntos, e a gente tem muito o que falar. A gente tem que falar de internet, a gente tem que falar de plataforma, a gente tem que falar de agregadora, a gente tem que falar de tantas coisas, e é muito importante que vocês estejam com a gente. Marcela, Célia, vocês todos que estão aí, vocês que estão acompanhando o programa também podem trazer perguntas para a gente, ideias para a gente debater aqui, como essa da Jaqueline, por exemplo, que a gente tem que falar de royalty. Eu acho que essa pergunta dela vai ficar dentro de um outro tema que a gente vai trazer aqui para falar depois. É isso aí. Então, é isso aí. E para que todos entendam, para terminar a minha parte, todos entendam que a responsabilidade das sociedades é grande e que é igual para todas. Porque se dá ruim, se acontece alguma coisa esquisita com o ECAD, não tem negócio de quem arrecada mais vai pagar mais o prejuízo. Todo mundo vai pagar igual. Então, vocês têm que assumir o papel de vocês né? E assim como nesse programa, dizer o que pensam, sempre, né? Sem censura, defender a posição de vocês, que é tão clara, tão boa hoje para todo mundo ouvir, foi muito bom. Então, empoderem-se, menina. Empoderem-se, vocês têm o poder. Isso. A Jaqueline falou que não era uma pergunta, era uma ideia para um próximo programa. Pronto, era isso mesmo. É isso mesmo, é isso que a gente entendeu, então está tudo certo. Gente, eu quero agradecer imensamente, eu vou fazer só mais um comentário aqui, pedir para vocês todos que estão aqui acompanhando o programa, que curtam a live de hoje, que botem lá um cliquezinho para a gente, que sigam a página Música de Propósito, é uma página que a gente está querendo trazer tantas coisas legais que tenham essa ideia, né, de música que tenha propósito e debates e ações. Então, é muito importante que vocês sigam a gente aqui no nosso canal. Queremos agradecer muito e venham e coloquem suas questões. Escrevam para a gente. Nós somos facinho de achar. É só também escrever quem não... Na internet, nossa, a gente é muito fácil de achar na internet. Mas podem escrever aqui nas nossas próprias postagens, botando ideias. A gente gosta muito de trocar isso com todos vocês que acompanham a gente. Aliás, é muito importante que a gente troque isso com vocês que estão interessados em debates, interessados em melhorar esse
caminho e esse conhecimento. Então, é isso, quero agradecer muito vocês duas, mais uma vez, pela presença, e vocês todos pela presença também, vocês que estão em casa assistindo a gente. Aliás, em casa estamos todos, né? Mas essa é a forma de falar. Eu quero agradecer também o convite, a oportunidade da gente estar aqui falando um pouquinho sobre as nossas associações, que são tão importantes quanto as outras todas, e agradecer todo mundo, agradecer os titulares da SICAM pela confiança, doutora Vanisa, obrigada por ter sempre me orientado em muitas coisas, Marcela, minha amiga, obrigada, e vocês um beijo, obrigada. Muito obrigada a você, Célia. Bom, eu também quero fazer aqui meus agradecimentos a vocês pela enorme gentileza do convite, a Vanisa, a quem eu devo, nossa, tudo o que eu sei no direito autoral a ela, sem nenhuma sombra de dúvida, minha mestra, minha guru, a quem eu recorro toda hora. Vanisa, isso aqui. Acho que, né, o Google, né? A Celinha, que, nossa, é uma parceira para a vida aí, né? Uma amiga muito querida, muito legal dividir essa live com você, Celinha, muito especial. E no final também, aos associados da SIM, obviamente, né, a gente deixar só uma mensagem aqui a todos que estão assistindo, procure suas associações, conheçam o trabalho dela, não meça pela régua do tamanho, todas são incríveis. A gente conhece gente maravilhosa em qualquer uma delas, temos amigos muito queridos em todas, temos uma relação muito saudável entre nós, cordial, enfim. Eu acho que essa régua não é a melhor. Meça pela forma que você é tratado, pela afinidade que você tem com as pessoas que você gosta lá dentro, pela forma que você é representado no sistema. Então, conheça a sua associação. Essa é a mensagem que eu quero deixar para todos aí. E, de novo, agradecer. Um beijo no coração de todo mundo e que fiquem com Deus, que essa pandemia não está brincadeira. Verdade. É verdade. Felipe Radset, suas considerações finais. Eu estou muito contente, aprendi um monte hoje, né? Um monte hoje. E é o que está acontecendo, né? Nessas lives. A gente está aprendendo muito, conhecendo isso mais de perto, e isso tem ocorrido com muito prazer, tem sido muito divertido até, né, esses encontros, porque a gente está conseguindo conversar num nível como se estivéssemos todos na sala. Eu espero até que os colegas internautas que estão aqui assistindo a gente também se sintam à vontade, né, para encaminhar as perguntas, para se sentir exatamente num fórum estendido em que todos possam colocar suas questões, porque o assunto é tão central, é tão importante para a nossa vida como artistas, compositores, intérpretes e músicos, e nós temos tido a oportunidade de agregar cada vez mais conhecimentos, de dirimir dúvidas, porque há muitas sempre. Eu quero novamente agradecer muito a participação da Célia e da Marcela, conhecer vocês, né? E eu quero agradecer todo esse conhecimento e a atenção e a generosidade com que vocês compartilharam, explicando, dando mais espaço para o caminho, para o nosso entendimento dessa matéria. Muito contente, já aguardando o próximo programa. Joia. É isso, gente. Muitíssimo obrigada. E até daqui a 15 dias a gente tem um outro encontro aqui no Música à Direita, aqui no nosso canal Música de Propósito. Muito obrigada, doutora Vanisa, obrigada, Felipe, parceiros, obrigada, Célia, Marcela, a todos vocês e até daqui a 15 dias. Tchau, tchau, gente. Tchau. Boa noite.